Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pelas histórias dos reis de Israel, mas não serão apenas os mais conhecidos como Saul, Davi e Salomão. Vamos adentrar o território sombrio e intrigante dos 4 piores reis que já governaram essa nação sagrada. Prepare-se para descobrir as ações que desapontaram profundamente o próprio Deus e quase levaram Israel à beira da destruição. Antes de conhecermos esses reis ímpios, gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal, e se gostar do conteúdo, deixe seu like. Número 1. Rei Roboão. Roboão foi um rei de Israel descrito na Bíblia no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. Ele era filho de Salomão e sucedeu ao seu pai como governante do Reino Unido de Israel, após a morte de Salomão por volta do século X a.C. De várias maneiras, ele mostrou arrogância que prejudicou a nação. O problema inicial de Roboão foi consequência da sua decisão de seguir os conselhos errados. Depois da morte de Salomão, o povo pediu alívio dos impostos altos. Os conselheiros mais experientes apoiaram a solicitação do povo e sugeriram que Roboão reduzisse as demandas do governo. Mas ele achou melhor seguir os conselhos dos seus contemporâneos mais jovens. Ao invés de baixar os impostos, ele aumentou a carga sobre o povo. Se ele tivesse pensado primeiro no bem dos governados, Roboão teria conquistado o coração do povo. Mas ele se preocupou com seu próprio poder e provocou a revolta da nação. Seu reinado foi marcado por conflitos e instabilidade. Ele enfrentou várias guerras com Israel e também teve que lidar com invasões de povos estrangeiros. Embora Roboão tenha mostrado algum arrependimento posteriormente, a Bíblia retrata seu reinado como um período de divisão e decadência para o povo de Israel. Ele falhou em unir as tribos e estabelecer uma liderança justa e sábia. 2. Rei Manassés. 2 pessoas famosas tiveram o nome Manassés na Bíblia: o primeiro filho de José do Egito e um dos reis de Judá. Outro Manassés famoso foi um dos reis de Judá. Depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos: Judá, ao sul, governado pelos descendentes de Davi, e Israel, ao norte, governado por quem fosse mais forte. No tempo de Manassés, o reino de Israel já tinha sido destruído pelos assírios e restava apenas o reino de Judá. Manassés foi o rei que reinou mais tempo em Judá, 55 anos. Ele era filho de Ezequias, um rei temente a Deus que lutou contra a idolatria. Mas Manassés não era como seu pai. Ele abandonou a Deus e cometeu muitos pecados. Manassés construiu muitos altares idólatras, até mesmo dentro do templo de Deus. Ele se envolveu em feitiçaria e queimou seu próprio filho em sacrifício. Manassés também matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer coisas terríveis. Por causa de tudo que Manassés fez, Deus prometeu destruir Jerusalém e trazer desgraça sobre todo o país. Os assírios levaram Manassés preso para a Babilônia. Lá, ele teve uma mudança de coração, se humilhou e buscou a Deus. Será que havia solução para um homem tão ruim? Sim. Deus ouviu Manassés e o trouxe de volta a Jerusalém. Então Manassés começou a desfazer tudo o que tinha feito antes. Ele tirou os ídolos do templo e restaurou o altar de Deus. Manassés passou a adorar somente a Deus. No entanto, o mal já estava feito. O povo continuou na idolatria e Manassés não conseguiu reverter todo o mal que tinha causado. Depois que Manassés faleceu, seu filho Amon se tornou rei e continuou na prática de idolatria e outros pecados, que acabaram por levar à destruição de Jerusalém. 3. Rei Acais. A figura do rei Acais aparece no livro de 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. A Bíblia diz que ele governou o reino de Judá durante um período crítico da história de Israel, por volta do século 8 a.C.
Na verdade, ele ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o rei Jotão, e seu reinado foi marcado por uma série de escolhas desastrosas e decisões que desagradaram a Deus. Era tão obstinado que imitou práticas abomináveis das nações pagãs como a idolatria, inclusive, queimou seu próprio filho como sacrifício aos deuses pagãos, uma prática cruel e contrária aos mandamentos de Deus. Em 2 Reis 16:5 encontramos que Rezim, rei da Síria, e Peça, rei de Israel, se uniram para guerrear contra Acais e conquistar Jerusalém. Assim, sentindo-se acuado, ele recorreu ao rei da Síria em busca de ajuda, enviando presentes valiosos do templo para garantir o apoio desse poderoso aliado. Em vez de buscar auxílio no Senhor, o rei confiou em alianças políticas e se submeteu à influência de nações pagãs. Mesmo com suas escolhas desastrosas, Acais ainda recebeu uma oportunidade divina de confiar em Deus e buscar sua orientação. Em Isaías, por exemplo, o profeta foi ao encontro de Acais para oferecer um sinal de encorajamento. No entanto, Acais, em sua falta de fé, rejeita a oferta de Deus e não coloca sua confiança no Senhor. Assim, o seu governo, infelizmente, terminou em desgraça. Ele enfrentou derrotas militares, invasões estrangeiras e problemas internos. Devido ao seu desvio e busca por soluções em lugares errados, obteve consequências desastrosas para si mesmo e para o reino de Judá. 4. Rei Acabe. Na Bíblia, Acabe foi um dos reis de Israel e é descrito no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. Ele reinou por volta do século 9 a.C. e é conhecido como um dos reis mais maldosos da história de Israel. Acabe era filho de Onri e herdou o trono de seu pai. Durante seu reinado, ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia conhecida por sua idolatria e influência negativa. Sob a influência de Jezabel, Acabe se envolveu em práticas idolátricas, construiu templos e altares para deuses pagãos, e até mesmo adorou o deus Baal. O profeta Elias desempenhou um papel importante na história de Acabe. Elias confrontou Acabe e Jezabel, denunciando suas ações e profetizando consequências terríveis para eles e para o reino de Israel. Houve vários confrontos entre Elias e os profetas de Baal, onde Deus mostrou seu poder e confirmou a autoridade de Elias. Acabe também ficou famoso pela maneira como adquiriu uma vinha de Nabote. Ele desejou a vinha de Nabote, mas Nabote recusou-se a vendê-la devido à importância da propriedade para sua família. Jezabel então elaborou um plano para acusar falsamente Nabote e tê-lo executado, permitindo que Acabe tomasse posse da vinha. Esse episódio demonstra a corrupção e a falta de respeito pela justiça que permearam o reinado de Acabe. Em geral, Acabe é retratado como um rei que se desviou dos caminhos de Deus, permitindo a influência negativa de sua esposa e se entregando à idolatria e à injustiça. Seu reinado é considerado um período de apostasia e decadência espiritual em Israel. Gostou de conhecer a história dos 4 piores reis de Israel? Comenta qual você achou o mais maldoso. E se gostou, deixe o seu like. Deus te abençoe.